No programa de hoje estaremos recebendo a visita do Dr. Flávio Braz e do Sr. Ayrton Demambro. Dr. Flávio é advogado e Ayrton é corretor de seguro. Ambos são alcoólicos em recuperação e estarão abordando o tema a importância da família na prevenção e no combate ao alcoolismo. Mas antes nós vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio e voltamos já. Cláudio, equipe do programa Família, você assinante, muito bom estar aqui novamente. Eu quero convidar você a vir a Bíblia, vir a Escritura. Eu não encontro outra fonte de inspiração, de prazer, de esperança, de vida, que não na Bíblia. E eu quero convidar você a pensar comigo na palavra de um homem chamado Jeremias, profeta de Deus, que no seu tempo falou da parte do Senhor e declarou assim no capítulo 17, versos de número 7 e 8. Veja só o que diz o texto. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Talvez você pergunte, o que esse texto tem a ver comigo? Onde você tem plantado a sua vida? Onde você tem fincado suas raízes? Já parou para pensar nisso? Com tanta coisa que você já viveu, com tanta coisa que você já experimentou, com tanta coisa que você já passou, você, seus queridos, sua família, seus amigos, no que você tem firmado as suas raízes? Jeremias diz da parte de Deus, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Por quê? Porque as coisas passam, os momentos ficam para trás rapidamente. Eu cresci ouvindo dizer que cada minuto na vida é um milagre que não se repete. O que agora é presente está se tornando passado rapidamente. No que você tem depositado sua confiança? Se for no Senhor, ela vai durar e ela vai se renovar. Mas se for em si mesmo, se for na ciência, se for nas técnicas, nas pessoas, isso vai acabar tão rápido quanto começou. Jeremias diz, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, não em outro, não dividida entre ele e outro, só no Senhor. Ele é o poder supremo, aquele que tem todas as condições de trazer o alívio, o conforto, o livramento, a libertação, a cura que o seu coração, sua alma e o seu corpo tanto desejam. E é interessante que ele compara esse que confia em Deus, esse bendito, esse abençoado, cuja confiança está no Senhor, ele compara com uma árvore. Ele diz que esse é como uma árvore plantada junto às águas, águas correntes. As águas oferecem tudo o que é necessário para que o solo produza o melhor para que a árvore se mantenha sadia. Em todo o tempo, no inverno, no verão, no outono, não importa a estação. O texto diz, esse é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, para dessas águas do ribeiro, extrair, eu repito, isso necessário para a sua sobrevivência. Este, que é como a árvore plantada junto às águas, junto ao ribeiro, não temerá quando o calor chegar, porque do ribeiro, das águas cristalinas e correntes, extrairá o frescor, o alívio, o necessário para viver bem, para estar bem. Suas folhas estarão sempre verdes. Sempre verdes. Vida, saúde e ainda mais, não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Que tipo de frutos você tem dado na sua vida? Frutos que permanecem ou que rapidamente apodrecem? Frutos que geram pela sua semente novos frutos ou frutos que por morrerem rapidamente apodrecidos não geram mais nada? Em Deus, confiando em Deus, sendo abençoado e bendito em Deus, você vai experimentar o que jamais imaginou na sua vida. Confie nele, busque por ele, espere nele, acredite nele, porque ele acredita em você, ele te ama. E Ele quer te abençoar. Seja feliz. Coisa bonita a mensagem do pastor Getúlio. Como sempre,
bate sempre com o nosso contexto da recuperação, uma vez que a recuperação, principalmente dos programas anônimos, baseia-se exatamente nesse porto seguro que é o nosso poder superior, que no nosso entendimento também é Deus. Maravilha, pastor. Obrigado pela mensagem de hoje. Tudo bem, Flávio? Como vai, Cláudio? É um prazer muito grande estar com você. Sem dúvida, o prazer é nosso. É uma satisfação muito grande. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e gostaria, em nome da minha família, em meu nome, em nome da família da Associação Antialcoólica, manifestar o meu agradecimento pela oportunidade que você está nos concedendo e, ao mesmo tempo, manifestar o apreço, o carinho, o respeito e a admiração que temos por você, Cláudio, pelo seu trabalho, pela sua dedicação nessa luta intensa que todos nós juntos, praticamos no combate ao alcoolismo e contra as drogas. Parabéns, antes de mais nada, pelo seu trabalho, Cláudio. Muito obrigado ao nosso trabalho. Obrigado. Ayrton Demambro, prazer em revê-lo. Prazer é todo meu. Você já veio outras vezes, acompanhado também de membros da associação. Das outras vezes, sim. E é um prazer tê-lo novamente com a gente. O prazer é todo meu e eu agradeço. Você sabe que o meu agradecimento é eterno para você, né? Obrigado. Porque graças ao que você implantou, hoje eu estou aqui, né? Então eu agradeço a você para a eternidade, né? Porque obrigado. Sem isso, talvez não estaria nem aqui hoje. As nossas casas estão de portas abertas, é isso, Flávio? Exatamente. Então, mas vamos começar assim contando um pouquinho da história, porque hoje, Dr. Flávio, e quando a gente fala assim, um membro de uma irmandade de alcoólicos, e como de início do programa, os coloquei como duas personagens que são alcoólicos em recuperação. Então, o doutor, que já foi um dia alcoólico e tem uma doença crônica, quando começou, como você percebeu, e para realmente se autodenominar, mesmo até como alcoólico? Cláudio, esta doença ela é tão perversa, ela é tão nociva que você precisa chegar no mais alto grau de degradação humana para se reconhecer, infelizmente, alcoólatra. Foram 35 anos do desenvolvimento dessa doença. Eu ultrapassei todas as fases da doença do alcoolismo. Período da adaptação, período da tolerância, até chegar no seu mais alto grau, que era a dependência química. Ou seja, um momento pelo qual eu vivia para beber e bebia para viver. A minha vida transformou-se num verdadeiro inferno. Minha vida transformou-se numa tormenta permanente, pois tudo a perder, tudo aquilo que havia construído foi se destruindo ao longo do meu período de desenvolvimento do alcoolismo. Isso se deu na adolescência, numa idade mais adulta? Cláudio, aos 15 anos de idade eu tomei a minha primeira dose de álcool. E tomei o meu primeiro porre. Tomei a minha primeira bebedeira. Mas naquele momento, antes de me sentir mal, antes inclusive até de causar náuseas, eu senti naquele momento que o álcool deu, naqueles meus 15 anos, naquele meu período de insegurança, naquele meu período de inibição até, o álcool perversamente me deu uma oportunidade de ganhar aquela segurança necessária para um jovem de 15 anos, no desembaraço social, nas atividades festivas, familiares, e com isso eu fui dando ao álcool a grande oportunidade de ser um companheiro na minha vida. E nos meus primeiros anos, eles foram maravilhosos. Nos 4, 5, 6, 7 anos, eles foram efetivamente um grande parceiro, o álcool foi um grande parceiro na minha vida. E, infelizmente, ao longo do tempo, ele deixou de ser um parceiro, ele deixou de ser um companheiro para ser um destruidor da minha vida. Mas, infelizmente, eu comecei a minha vida alcoólica com 15 anos de idade. E na sua família, no caso, pai, avós? A questão é interessante. Papai e mamãe, curiosamente, nunca beberam. Mas, entretanto, eu convivia com tios, eu convivia com avô, que eram efetivamente alcoólatras. Então, durante o meu período de adolescência, eu convivi com a figura do álcool de forma muito permanente. E, infelizmente, no âmbito familiar, você associa a figura do álcool ao prazer, à alegria, à festa. Você nunca associa à degradação humana. Então, durante o meu período de adolescência, na minha infância, eu convivi com a presença do álcool de uma forma tão auspiciosa que ele passou a ser efetivamente algo altamente positivo.
Sem dúvida. E, infelizmente, a gente não sabe exatamente o quanto ele passa a ser após um período da adaptação que a gente atravessou. Perfeito. Mesmo porque hoje muitas pessoas às vezes ficam nessa pergunta: o que causou, o que levou aquela pessoa a desenvolver o hábito, ou o vício, ou a dependência de uma substância como o álcool? E você está colocando um dos fatores primordiais, o cultural. Perfeito. Agora, independente do cultural, nós estamos vendo o ranço da genética, a carga, avós, ou avô, tios, dentro da própria família. Então, a herança, a cultura, são dois fatores assim incríveis, fora os valores intrapessoais, que numa idade que vai ter uma influência até mesmo na estrutura da construção psíquica, onde acaba podando, onde acaba causando uma predisposição da própria genética a desejar, porque modifica o sistema de recompensa de qualquer ser humano. Perfeito. E numa idade ainda de formação, Perfeito. não é? Perfeito. Caramba. Até porque, né, Cláudio, nós quando jovens, nós entramos num processo de imitação. Nós imitamos. Sim. Nós imitamos. Eu tinha nos meus tios, no meu avô, figuras maravilhosas. E eram figuras encantadoras mesmo, só que sofriam do mal do alcoolismo. No entanto, eu segui aquilo como um modelo, porque eram pessoas que eu admirava. E nós, na nossa juventude, na adolescência, nós imitamos. Por isso que o fator familiar é muito importante na prevenção e no combate do alcoolismo. Porque os pais, infelizmente, não sabem, e eu fui vítima e fui ao mesmo tempo vilão. Não é? Porque, na realidade, os pais não imaginam que mal eles fazem aos filhos ao ingerir uma bebida, ainda que de forma despretensiosa, aquele copo de cerveja, aquele copo de vinho, de forma tão despretensiosa, eles jamais imaginam que eles estão ensinando os filhos a se drogarem. Eles estão ensinando os filhos a beberem. Principalmente aqueles que têm a predisposição e não sabem. Exatamente. Não é? Porque não necessariamente Exatamente. que afeta todas as pessoas. Claro. Mas é sabido que aqueles que têm a predisposição, cujo pai já bebe em demasia, de uma forma abusada, ou tem os avós, os parentes próximos, e realmente é um incentivo e é um modelo de reprodução de comportamento. Sem dúvida. E o próprio fator físico, né, Cláudio? Que há comprovação científica da ausência, tá certo? Nas pessoas que têm a predisposição, que não têm um organismo saudável, como a gente fala, como os especialistas falam, que nós produzimos, no meu caso, por exemplo, eu produzo uma enzima chamada desidrogenase de álcool, que é a responsável pelo metabolismo no álcool, no corpo das pessoas. No meu caso, a produção é muito pequena, e isso contribui metabolicamente para que o álcool produza novos fatores contribuintes para o desempenho da compensação da adição. Não é isso? Realmente. Acetadeildo é a substância que elimina o álcool no fígado. Esse acetadeildo, na medida que na decomposição do álcool, que evapora rápido, e aí a pessoa que bebe se acha o máximo. Nossa, olha a tolerância, mal sabe que ele está desenvolvendo uma tolerância cada vez maior, e essa toxina provoca um euforismo junto com a dopamina, serotonina, que vai modificar o sistema de recompensa, que vai dar continuidade ao uso, perfeitamente. Aí já é o lado científico. Exatamente. Maravilha. E você, Ildebrando, você também começou assim, jovem? Comecei. Eu já tinha uma família que são tios, né, grande, eles sempre se reuniam, durante a semana eles não bebiam, mas no final de semana eles se reuniam, sempre faziam festa na casa de um de outro, e a gente, como meu pai ia, né, eu sempre ia junto com ele, e acabei, né, vendo, percebendo, mas até que eu saiba, até com 12 anos, onde foi a minha primeira vez, né, o meu primeiro contato com o álcool, né, com 12 anos de idade, no final de ano, ali eu comecei a beber, né, ingeri uma bebida e bebi muito, né. Só que como a família era grande, festa, ninguém percebeu nada. Porque eu mantive, né, como eu sempre fui brincalhão desde garoto, eles nem perceberam, mas naquele
naquele dia eu fiquei sabendo que, hoje, né, hoje eu sei que eu tinha uma propensão ao alcoolismo. Né? Mas ali foi a primeira vez, depois foi crescendo, eu era muito ativo, eu queria saber muita coisa e o meu grande mal foi querer saber demais, né? E a família, como minha família é simples, né? Pessoal que não era instruído na época, para me fornecer tudo o que eu precisava, né? E eu acabei saindo, né? Procurando fora de casa. Muitas coisas eu encontrei, né? Porque eu fui estudar, meu pai viu que eu era muito ativo, eu comecei a estudar de manhã, de tarde e de noite, que ele percebia o quanto mais ele me deixava envolvido, talvez eu seria, né? Um menos, né? Seria melhor desenvolvido, pelo menos, educação. Mas ali eu aprendi a beber, e ali eu comecei a frequentar os lugares, né? A ter amizades também, que eram igualzinhas a mim, né? E tudo isso daí foi desenvolvendo ao longo de 28 anos. E com que idade a coisa ficou mais difícil para você? Começou a ficar crítica aos 34 anos. Aos 34. É. E para você, Flávio, uma vez que você, a faculdade é esperado que se faça lá pelos 19, 20 anos, interferiu nos seus estudos? Veja, Cláudio, eu até inclusive comento muito lá nas nossas reuniões, lá na Associação Antialcoólica, e que às vezes eu não gosto de ser chamado de doutor, de um simples advogado. Porque todas as oportunidades a vida me deu para me transformar, fazer um curso de mestrado e fazer um curso de doutorado. E o estudo, efetivamente, para você ter uma ideia, hoje o atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Ivan Sartori, foi meu companheiro de classe. Enquanto ele saía da escola, ia se dedicar aos livros, estudar, chegou a prestar o exame para a magistratura, o Flávio estava bebendo nos bares ao redor da Universidade Mackenzie. E eu, infelizmente, perdi muito das minhas oportunidades profissionais, do ponto de vista pessoal e profissional, infelizmente, pela oportunidade ou pelo declínio que o álcool me provocou. E com isso, eu pus muito a perder. Muito poderia ter contribuído sob o ponto de vista profissional, mas que, infelizmente, o álcool me impediu. Em termos profissional, no que você assim seria frustrado em determinada sua carreira, em detrimento a não ter feito, então, o doutorado? Isso te frustrou? Como é que você trabalhou essa situação? Foi muito difícil, porque quando eu me considerei alcoólatra, Cláudio, eu comecei a perceber, porque você, ao entrar em processo de sobriedade, você começa a ganhar lucidez que não tinha até então. E eu comecei a verificar, e você faz um repasse durante toda a sua vida, e você começa a perceber as oportunidades que eu fui deixando ao longo da minha vida. Para você ter uma ideia, por exemplo, grupos de colegas da universidade se reuniam para estudar, para desenvolver teses, e, no entanto, o Flávio, ao invés de participar ativamente dessas atividades, eu ia exatamente para o bar. Eu participava parcialmente daquelas atividades até um determinado momento que eu já não mais conseguia, Cláudio, continuar participando. Eu precisava beber. E, no entanto, às vezes dizia aos colegas, eu vou tomar um aperitivo, e volto daqui a pouco. E não voltava mais. Então, eu tive todas, para você ter uma ideia, eu estudei nos melhores colégios de São Paulo, estudei no Colégio Augustiniano São José. Não é? Eu tive a oportunidade de estudar numa das melhores universidades desse país, que é a Universidade Mackenzie. Ou seja, eu tive todas as oportunidades para ter uma base de natureza profissional, acadêmica, extremamente salutar para o desenvolvimento de uma profissão de forma muito mais positiva, que, no entanto, infelizmente, o álcool me proibiu e me impediu. Naquele momento, você chegou a ter que repetir alguns anos, ou levar matérias? Para você ter uma ideia, Cláudio, da gravidade de um determinado momento da minha compulsividade com o álcool, eu prestei exame em 3 universidades, na PUC, na USP e no Mackenzie. Na PUC, eu bebi porque eu não consegui enfrentar o exame, e da USP, eu não consegui enfrentar o exame de forma sóbria. Eu bebi antes de fazer o exame, eu não consegui fazer o vestibular nem da USP e nem da PUC. Caramba. Porque eu estava completamente embriagado antes de fazer o exame. Você veja o dano, já naquela oportunidade, eu estou falando isso com 24, 25 anos, os problemas que eu já estava enfrentando com o álcool e não aceitava a condição de alcoólatra. Evidentemente que não. Não é?
Para variar, não é diferente de nenhum outro. Infelizmente. E não, aí né, o Cláudio? curso foi ficando moroso, carregou matérias, Sim, repetiu? sim. Quantos anos você demorou para fazer seu curso? Não, na realidade, eu não repeti por uma razão. Eu não repeti por uma razão. Embora eu tenha completado os meus 5 anos do meu curso, ele foi feito de forma extremamente frágil. Eu poderia ter feito um aprofundamento do meu curso muito maior, que ia me dar um embasamento muito maior para a minha atividade profissional. No entanto, todo esse embasamento ficou prejudicado. Sem dúvida. E na carreira profissional? Carreira profissional, Cláudio, eu poderia ter tido um desempenho. Eu sou advogado e sou funcionário da Assembleia Legislativa há 37 anos. Inclusive, estou me aposentando agora. Durante os 37 anos de idade, 37 anos de atividade, para você ter uma ideia, nunca fui reconhecido como um bom profissional. E na minha sobriedade, nesses últimos 10 anos, que eu estou desenvolvendo a minha sobriedade, até para convidado para participar de cursos do processo legislativo, eu já fui convidado. Você veja a diferença de um profissional alcoólico, um profissional que deixava efetivamente muito das suas responsabilidades por conta do alcoolismo, agora na minha sobriedade, até convidado para dar aula no Instituto Paulista Parlamentar, lá na Assembleia Legislativa, eu sou professor hoje de processo legislativo. Você veja a diferença de uma atividade alcoólatra e de uma atividade não alcoólatra. Não alcoólica. Bom, mas para todos os efeitos, assim, hoje você tem e pode desenvolver uma outra atividade, lúcido, porque ainda você tem uma idade boa e, como você disse, você está há 10 anos nesse processo de recuperação. Eu comecei, eu dei o meu voto, assumi o meu compromisso na Associação Antialcoólica no dia 9 de dezembro de 2002. E a partir daquele momento, eu nunca mais ingeri sequer uma gota de bebida alcoólica. Parabéns, nunca é tarde, ainda você está inteirão, está bonitão, ainda tem muita coisa pela frente. Agora você vai descobrir um novo segmento, Sim, com muito mais determinação. Cláudio, um novo mundo. Um novo mundo. Eu estou descobrindo um novo mundo. Eu sempre digo nas minhas reuniões que, infelizmente, Cláudio, eu tenho um filho de 33 anos, tenho uma filha de 29 anos e um filho de 28. Eles não precisam mais de um pai. Eles não tiveram um pai. Mas hoje eles têm um amigo. Um pai amigo. Um pai amigo. Minha esposa precisou de um amante, precisou de um companheiro. E eu não fui durante muitos anos no desenvolvimento do meu alcoolismo. Mas hoje tenho o conforto de dar a ela todo o carinho, toda a atenção, toda a cumplicidade que um marido deve ter para com a esposa. E mais, eu tenho um pai de 94 anos e uma mãe de 87 anos. Eu os causei muito aborrecimento, eu os causei muita angústia. Hoje, eles não precisam mais de um filho, eles precisam de um cuidador. E a minha sobriedade está me dando a oportunidade de cuidar com muito carinho, com muita atenção, com muito zelo desse menino, desse meu velhinho de 94 anos e essa minha velhinha de 87 anos, que eu cuido com muito carinho e com muita atenção. Portanto, muito embora eu tenha me degradado sob o ponto de vista humano durante todo o desenvolvimento do alcoolismo, hoje eu tenho o conforto de estar tentando, minimamente, tentar recuperar tudo aquilo que ficou para trás. Parabéns. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado. E você, Ayrton? No caso da sua vida profissional ou mesmo pedagógica, o álcool interferiu? Interferiu bastante. Eu não consegui fazer o que eu sempre quis na minha vida. E o que você queria tanto fazer? Eu gostaria de ser físico. Minha especialização era para ser físico nuclear. Eu tinha toda uma bagagem, mas na época eu estudei, terminei o 2º grau, mas terminei na forma bem parecida com... Eu gostava mais da vida fora da escola do que dentro da escola. O álcool já vinha me tomando desde aquela primeira vez, aos 12 anos, mas eu consegui estudar. Não foi aproveitado totalmente, mas mesmo assim eu fiz algumas especializações que me deram empregos bons, que eu sempre trabalhei com vendas, com representações, mas em termos financeiro foi me acabando com tudo. Ao mesmo tempo que eu conquistava, o álcool ele já estava me dominando e não consegui chegar aonde eu quis. Mas eu tive bons empregos, tive algumas empresas, mas
nesse meio tempo, né, o álcool ele veio me tomando de uma forma que todo o que eu ganhava, né, eu acabava gastando, né, fora do normal. Não consegui guardar dinheiro, né. Eu, infelizmente, também tive para casar e não consegui. Hoje eu agradeço a Deus mesmo, porque é uma coisa que eu tenho comigo, né. Eu imagino eu com o filho sendo uma pessoa, né, totalmente desabilitada, que eu falo, né, que eu não tinha nenhum senso para criar uma pessoa ou estar com uma pessoa, né. Hoje é o contrário, né, hoje eu estou conquistando cada dia mais, desde quando eu parei, né, na realidade, dia 20 de agosto de 1999, né, que me levaram lá para a instituição. 13 anos. 14. Faço 14 anos agora, né? E totalmente abstêmio do álcool, né? Comecei lá, hoje eu tenho a instituição, né? Como na nossa casa. Foi ali aonde me levaram, ali aonde eu encontrei, né, um Deus, como ele falou, que eu não tinha, né? Eu sou de uma família católica, né? Meus pais católicos, eu nunca frequentei, né? Tanto que minha mãe me levava na igreja, me punha para dentro, eu saía na outra porta, né? Então, sempre fui arredio a isso. Meus pais, né, sempre foram católicos, né? Trabalharam, tentaram dar o conforto, né, da nossa família, que temos até hoje. Meu pai, hoje, é uma coisa que eu tenho, né, comigo, que ele não conseguiu me ver sóbrio, né? Meu pai veio a falecer por causa de um câncer, mas um ano antes de eu chegar aqui, né? Mas hoje eu tenho muita força com ele, né? Pelo que ele me falou no dia no hospital, né? Que ele pediu para mim parar de beber, mas a bebida já tinha me tomado todo o contexto. E hoje eu faço por ele, né? Hoje eu tenho minha mãe, né? A minha mãe tem 82 anos, hoje ela está lá em casa, né? Hoje ela me ajudou muito, sem ela eu não estaria aqui hoje também, né? Porque ela me ajudou muito, quando me levaram para lá, ela começou a frequentar comigo, né? Que sem a força dela e sem a força de todo o pessoal que estava lá, né, dentro da instituição, depois da associação que eu conheci através da instituição, me deram e eu estou chegando aí, né? Estou chegando, né? A minha recuperação está excelente. Hoje eu não troco nada na minha vida pela recuperação. Essa é verdade. Muito bom. Pois é, telespectador, você está acompanhando o que é a vida de dois dependentes químicos. Continue conosco, a gente já volta já.